A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Queridos e amados irmãos, venho através desse vídeo dar mais umas palavras de sabedoria, que graças a Deus Ele me concedeu na sua humilde e gloriosa justiça, poder e honra e soberania. Meus irmãos, Deus, Ele é justo. E Ele será o justo juiz, como a própria palavra diz. Nós somos apenas os servos humildes, que nos devemos nos humilhar e fazer o que Ele determinou na nossa vida, tendo Ele escolhido a nós para levar o seu santo Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que verdadeiramente vai converter as pessoas do mundo dos seus pecados, dos seus caminhos maus e desse caminho largo que conduz à perdição eterna, que conduz ao inferno e que também conduz à porta larga, que conduz à perdição. Eu cheguei agora há pouco, preguei na rua, não gravei, mas já cheguei em casa, já entreguei em oração tudo que eu fiz a Deus, me humilhando diante dos teus pés, porque a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, e que aqui não tem nenhuma edificação para que Ele possa morar, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, o santuário dele é no céu, não é na terra. Ele só nos visita através dos seus santos anjos, porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Foi o que Jesus falou. Aleluia. Irmãos, Jesus ele estava com Deus antes da criação do mundo. Muitos sabem disso, mas, aliás, poucos sabem disso, mas a própria Bíblia revela isso. Eu não vou ler o Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20, mas eu vou ler aqui João, do capítulo 3, versículo 31 até 36. Quem é de Deus, meus irmãos, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. Então, por mais que aquele irmãozinho que levantou a mão para Jesus, confessou Jesus, eu não posso dizer que ele não é de Jesus. Sim, ele se tornou um cristão. O pessoal tem maneira de chamar a gente de cristão, porque isso começou numa cidade aí onde que começaram a chamar o povo de cristão. Porque a gente serve a Cristo, Nós servimos ao Filho Todo-Poderoso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso que nós somos chamados de cristão. Só que nem todo mundo é filho de Deus. Você ser servo de Deus é uma coisa, você crer em Deus é uma coisa. Agora você ser chamado de filhos de Deus é outra coisa, tá? Tem pessoas que servem a Deus, fazem a vontade dele, faz o que Jesus mandou, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Tem gente que prega o Evangelho, mas não conhece Jesus, não vive aquilo que ele fala que ele vive. É considerado, diante do próprio Senhor Jesus, hipócrita, porque foi isso mesmo que ele falou: os saduceus, fariseus, mestres da lei e os líderes do povo israelita. Então essa pessoa é uma hipócrita, ela fala que faz, mas ela não vive aquilo, entendeu? E claro, tem pessoas também que se dizem cristãs, que não fazem a vontade de Deus, porque não ouvem as palavras de Deus. Chega um irmãozinho para divertir aquela irmã, aquele irmão, quer brigar, quer bater, mostrando claramente que não tem o Espírito Santo, tá? Porque quem tem o Espírito Santo age com o espírito de mansidão, meus irmãos. Eu sempre vou falar isso. Quando eu ainda tinha alguns erros, ou culto que eu cometia no culto, mas eu tinha o Espírito Santo, ficava aquela guerra dentro de mim entre a carne e o Espírito. Isso está em Gálatas. Então assim, eu não ficava irado com aquele irmão, não ficava reclamando com o irmão, eu ia para a oração e para o jejum, entendeu? Por quê? Porque eu estava sempre lendo a Bíblia, então eu estava sempre me alimentando, eu estava sempre jejuando e orando, mas estava caindo no pecado ainda. De fato, é difícil, é uma caminhada. Não adianta você chegar e fechar os olhos. Eu confesso Senhor Jesus como meu Salvador, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, perdoe meus pecados. Não é só isso, meus irmãos, é uma caminhada. É uma caminhada, só que essa caminhada tem que ser com mansidão. Você está aprendendo, tem gente que se acha o tal. Em oração que eu estava fazendo nessa madrugada, com a minha esposa, de 3 até as 4, eu falei para Jesus, abre o entendimento dela, para receber a palavra, para ela ter o dom da palavra como eu tenho. Pedindo para minha própria esposa, porque ela ainda é recém-convertida, para menos de um ano, aprendendo as coisas de Deus. Então assim, eu falei,
Pai, abre o entendimento dela para que ela tenha um dom da palavra. E dá mais para ela do que para mim. Se eu tiver que aprender com ela, Pai, alguma coisa do Senhor, amém. Eu quero aprender mais e eu quero ser salvo. Gente, se alguém chega para mim e me ensina alguma coisa que eu já não, que eu não saiba, para mim está acrescentando a minha salvação. E como eu também passo coisas para as pessoas que elas não sabem, e acrescenta na salvação. Tinha que ser assim. O povo tinha que ser unido, mas o povo se acha que sabe das coisas. O povo pensa que sabe, que tem sabedoria. Está bem escrito na Bíblia: a sabedoria dos homens é loucura para Deus. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. Tá? E a loucura de Deus, a loucura dos homens é a sabedoria para Deus. Então, quando eu prego com loucura na rua, eu vou lá e considero loucura, mas eu não prego loucura, mas eu prego o discernimento do Espírito, né? A verdadeira palavra, eu prego com autoridade mesmo, prego a palavra de Deus, não fico cobrando dinheiro de ninguém, né? Porque Deus, ele pode suprir, eu confio no meu Deus de me sustentar. Eu não preciso ficar cobrando nada de ninguém. Isso sou eu, tá? Isso sou eu. Eu sei que tem irmãos que pedem ajuda, né? Mas eu sei que esses irmãos têm o Espírito Santo e querem fazer a obra para Deus, tá? Alguns que pedem ajuda, eu sei que é para fazer a obra de Deus. Eu também não posso nem criticar isso. Isso é válido. Está em Coríntios, que as ofertas têm que ser da segundo o coração, segundo Deus propõe no seu coração. Se Deus colocar no seu coração de dar alguma coisa a alguém, né, você vai fazer, porque Deus está colocando no seu coração, é Deus que está colocando. Agora, se a pessoa que Deus mandou você dar aquela oferta, conforme Ele propôs no seu coração, não porque o homem falou que você tem que dar, não quiser aceitar, você também respeita, entendeu? Porque tem realmente, eu sou um que, quando alguém vem me dar alguma oferta, eu não peço, entendeu? Mas se eu estiver precisando naquele momento, isso ali vai me ajudar no reino dos céus, por que eu não posso pegar? Entendeu? Mas eu mesmo, eu não peço. Se Deus colocar no coração de alguém para dar, tem irmão que não gosta também de receber. Mas, irmão, pensa comigo. Será que quando o povo de Coríntios levantou aquela oferta para que o apóstolo Paulo, junto com seus irmãos, ali naquele período ali, Barnabé, né, o próprio Lucas, levasse aquela oferta que ele estava levantando por vontade própria ao povo de Israel, o povo pobre de Israel, será que o apóstolo Paulo tinha que negar? Será que quando ele chegasse com as ofertas, o povo ia negar lá? Então não, meus irmãos, não aceita, entendeu? Eu até aconselho aos irmãos, você pede a Deus, ajuda a Deus. Se aparecer alguém querendo ajudar, você ora a Deus. Ora a Deus, porque tem irmãozinho que quer ajudar. Eu mesmo quis ajudar algumas pessoas que não querem aceitar. Mas eu propus no meu coração com Deus de eu dar essa oferta a algum amigo, aliás, a algum irmão, até algum amigo também. Eu propus no meu coração de dar. Um irmão não aceitou. Eu tive que ficar. Dá para outra pessoa que aceitou, que vai aceitar. Eu não gosto de mostrar o que eu faço, o que eu abençoo na vida de outras pessoas. É porque Jesus falou: o que a mão direita fazer, que a esquerda não saiba. E vice-versa, o que a esquerda fazer, o que a mão direita não sabe. Porque tem gente que é destra, né? Eu sou direito, mas tem gente que é destra. Entendeu? O que o olho fazer, que o outro também o outro não saiba. Se ouvir escutar o outro, que o outro não ouça. Entendeu? É só parar para prestar atenção na Escritura. Então, meus irmãos, tem gente que se ira com a pregação do Evangelho. Eu estava pregando na rua agora, eu vi gente se irando, entendeu? Cristãos se irando também na pregação do Evangelho, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não tem massagem, gente. Jesus, ele não vai passar a mão na sua cabeça, o pecador não vai entrar no céu. Jesus te ama, tá? Mas ele também vai condenar. Eu vou provar isso na Escritura, que eu vou ler aqui em João, no capítulo 3, versículo 31 até 36. Que no final ali no versículo 36 desse mesmo capítulo, Jesus vai falar aqui sobre o que Deus vai fazer. Entendeu? As pessoas vão sofrer o castigo de Deus, a ira de Deus. Entendeu? Deus é amor. Preste atenção que eu vou falar. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele também é juiz. E Ele é fogo consumidor. Ele vai cobrar. E Ele vai castigar, sim. Os pecadores não entrarão no reino de Deus. Se você não aceita a doutrina do corpo, se você está fazendo tudo errado, se você não busca do Espírito, eu já falei, nossa missão é avisar.
Há uma doutrina do corpo. Deus me mostrou 5 visões em relação a isso. Jesus está voltando. Você vai ficar de fora por causa de quê? Por causa das coisas de Satanás que você está colocando no seu corpo. Porque você está destruindo o templo de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que destrói o templo de Deus, que é o seu próprio corpo, Deus vai destruir essa pessoa. Se eu, Leone, começar a botar brinco, se eu começar a botar pinça no olho aqui, se eu começar a fazer coisas absurdas no meu corpo, Deus vai me destruir, porque eu estou mexendo na casa que Ele me deu. O apóstolo falou que esse corpo é uma barraca passageira que nós moramos. Nós somos alma que mora dentro dessa barraca, que é o nosso próprio corpo. Só que nós temos que cuidar desse corpo. Cuidar dele, mas não fazer a vontade dele. Porque quem faz a vontade do corpo, como está escrito em Romanos 8, vai ser destruído. Porque o corpo ele só perde o pecado. Mas se você buscando o Espírito Santo, jejuando, orando e lendo a palavra, buscando em Deus, mesmo de todo o teu coração, quem vai dominar a sua alma é o Espírito Santo. E a sua carne vai ficar mortificada. Você não vai querer cometer os pecados, apesar que todos nós somos pecadores. E ninguém deixa de pecar. Tá? Tem pessoas que me acham santarrão, mas eu sempre falo, meu Deus, gente, não existe ninguém perfeito. Os meus pecados são pequenos, são na mente. Eu não vou chegar daqui e sair para roubar uma pessoa. Eu não vou matar uma pessoa. Mas meu pecado é na mente. Vem alguma coisa, uma besteira. Os nossos olhos veem alguma coisa sem querer e já pensam uma besteira. Então cometer o pecado não há ninguém perfeito. Só que eu sou um pecador com o Espírito Santo. Entendeu? Eu sou chamado por Deus de servo. Então, assim, meus pecados é com o Espírito Santo. Entendeu? Eu não continuo nesse pecado. Eu largo ele logo imediatamente, porque eu amo a Deus. E Deus me ama, então eu tenho que largar. Eu não consigo ficar nesses pecados. Pecados pequenos. Mas tem gente que adora, se afunda no pecado. Tem gente que é avisada, olha só, isso é pecado. Isso é pecado. Aí você não tem o Espírito Santo. E se tenta de rebeldia, e a Bíblia diz bem claro, os rebeldes cometem pecado de feitiçaria. Você mesmo sendo rebelde com Deus, Deus está te avisando, está de rebeldia, então você está cometendo pecado de feitiçaria. Você mesmo sendo feiticeiro, está sendo rebelde com Deus, está sendo feiticeiro. Está sendo feiticeiro. Tá? Estou te alertando. Tem gente aí que tem chamado de Deus, fica negando, Deus bota lá no hospital. Eu conheço irmãos, minha irmãzinha, ficou negando o chamado de Deus, teimando com ele, Deus fez ela pegar uma artrose, parou no hospital e até hoje ela está com essa artrose. Deus tem poder para curar? Ela tem, mas foi a teimosia dela. Então falou, agora só por causa da sua teimosia vai ficar doente. Deus pode curar? Pode curar, mas por causa da teimosia dela ela ficou doente. Entendeu? Conheço outros irmãos também que tem uma profeta que profetizou para minha esposa que a vida dela ia mudar depois de um tempo. Mas a profeta tinha um monte de medo de entregar as mensagens de Deus, deixou passar um monte de mensagens, Deus colocou um câncer nela, foi Deus que colocou. Não deixou ela morrer, mas deixou ela sofrer. Aí você fala assim, Deus é justo, quem é desobediente está cometendo pecado de feitiçaria. Se Ele te chamou é para você cumprir a tua missão. A minha missão é evangelizar na rua. Deus não falou para mim ser pastor, Deus não falou nada disso. Vai evangelizar. E eu chego lá, irmão, é cajadada. Tem horas que eu vou mais manso, tem horas que eu vou mais forte na pregação. Eu não tenho que agradar ninguém. Deus me chamou para mim não agradar ninguém. Não é à toa que hoje eu entendo por que eu tenho um sonho que eu sou do exército ainda. Porque eu servi o exército, não estou mais no exército, gosto muito de servir o exército brasileiro, mas Deus me tirou e me chamou para essa missão. Então, da mesma forma que eu fui um bom soldado lá, não ganhei o prêmio, porque aconteceu uma coisa chata lá. Mas eu fui um bom soldado, fui o melhor soldado. Era para mim ser também o melhor atirador, porque eu era chato, eu era assim, insistente nas coisas. Aí Deus me chama para cumprir uma missão na terra. Eu não vou cumprir? Então a pregação é essa mesmo, é assustar os demônios e trazer entendimento às pessoas. Se elas estão se irritando, bom, é sinal que a mensagem está entrando, né? Porque a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Não volta vazia. A espada desce no corpo das pessoas e faz divisão entre o espírito e a alma. Então, se está se irritando, a palavra está entrando. Pode se aborrecer, mas lá na frente, acontecendo alguma coisa, ele vai lembrar dessa mensagem, porque ficou dentro. Essa mulher, esse homem vai lembrar dessa mensagem.
Louvado seja o nome do Senhor. Vou pregar a verdade, arrependa-se, tira essas coisas da cara de vocês, essas maquiagens, esses batom, tira esses brincos que não servem de nada, só serve para poder ficar como árvore de Natal para a alma no inferno. Então, apesar que quando desce no inferno, você não desce com batom, com maquiagem, você não desce com nada disso. Tá? Entrar no céu, você não entra com nada disso. Então, para que tu quer usar isso? No céu, você não vai entrar com isso. No inferno, também não vai entrar com isso. Ou seja, você está cometendo o pecado da vaidade, colocando coisas no teu corpo que não era para colocar. E essas coisas não são de Deus, são todas do diabo. Foi o que o Pai me mostrou em 5 revelações, eu vou insistir com isso. Tá botando cabelo de plástico, vai descer ao inferno. Deus não te fez com esse cabelo de plástico. Tá cortando o cabelo, tá pintando o cabelo, colocando química na sua cabeça. Você não vai entrar no reino dos céus. Você está colocando maquiagem, você está andando com roupas indecentes, mulher, roupas apertadas, está andando com calça, você homem, varão, está colocando brinco na sua orelha também, botando brinco no seu beiço, na sua língua, nos seus olhos, aqui em cima do olho, aqui no nariz, você que fica andando sem camisa se achando uma mãe tão forte, você que fica de bermuda, varão, canelinha, meu irmão, a sua canelinha também tem que ser santa, tem que ficar escondido, porque tem mulher que olha para a canela se gosta da sua canela. Atrás, tem mulher que se atrai pela canela dos homens. Isso de fato é verdade, que eu já conversei com pessoas em relação a isso, minha própria esposa e outras mulheres também antes, quando eu estava no mundo, não agora, que gostam de olhar para a canela e se agrada. Hoje eu prego a doutrina do corpo, porque quando eu não estava na doutrina, não conhecia Jesus, não conhecia a Bíblia, nunca tinha ouvido falar de Jesus, quando eu vi os irmãos andando de roupa assim, eu mesmo me perguntava, e eu falava assim, caramba, eu sem conhecer Deus direito, só ouvia falar de Deus, porque eu passava em frente das igrejas, cantando aqueles corinhos, né? Era só pandeiro, não tinha nada dessa bagunça hoje de som, de nada disso. Mas hoje Deus colocar uma caixa de som para dar uma melhorada, amém. Mas era tudo no gogó, e via aqueles irmãozinhos assim, vestido de roupa longa, né? Ou então de blusa até aqui pode, até o cotovelo pode, Deus não me falou nada que tem que andar somente coberto até aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, um calor tremendo, irmão. É um calor tremendo, estava pregando, voltei suado, mas eu fui assim, porque de manhã estava mais ameno, mas aí já começou um sol aqui, o sol batendo no meu rosto. E são apenas 10h38, né? Os sinais estão no céu, né? Que está amanhecendo muito cedo. Vocês não estão vendo que o sol está meio estranho? Os sinais da volta gloriosa de Jesus. Então, eu vi a doutrina do corpo, eu estou pregando a doutrina santa, e eu estou vivendo nela. Eu ando de calça, e quem mora na minha rua sabe que é verdade, vou pregar, não ando mais de bermuda. O sonho que eu tive, eu acordei chorando e fui tirar a bermuda e fui colocar uma calça, porque Deus me mostrou que eu estava diante dele nu, e eu vou sempre pregar. Você aceitando ou não, você ficando irritado comigo ou não, tanto faz se é da minha família, se não é, porque eu tenho amor para te falar a verdade. Eu quero te falar a verdade. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você entre no céu. Só que a bagagem da terra, ou seja, a vaidade da terra, essas coisas da terra, você não vai entrar lá. Você não vai entrar, não tem como alisar a tua cabeça. Eu prego o que eu vivo. Ensinei a minha esposa. O Espírito Santo a convenceu, tá? Presta atenção. Foi o Espírito Santo que a convenceu. Eu só apenas ensinei, eu só apenas falei para despertá-la sobre essas coisas que Deus não aprova. Como eu disse no vídeo anterior, vá buscar de Deus. Se você tem o Espírito Santo, vai buscar do Espírito Santo, vai orar, vai jejuar, para que Deus te revele e que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o auxiliador da nossa alma, te convença. Não é o homem que te convença, porque eu tive um sonho que Deus me mostrou que há pessoas que andam na doutrina, mas têm pecados ocultos e não estão entrando no reino dos céus, mesmo na doutrina, mesmo com Bíblia de braço em braço, estão descendo ao inferno. Deus me mostrou que há gente que não está na doutrina, mas está mais perto do reino dos céus do que aqueles que já estão na doutrina, no engano, andando, porque os seus pastores pregam a doutrina pela violência, e essas pessoas colocam roupas doutrinadas no corpo, mas não vivem, não suportam viver. Eu suporto viver por causa do Espírito Santo. A minha esposa suporta só viver na doutrina por causa do Espírito Santo.
Não faça isso com você mesmo. Se você não foi convencida, se você não foi convencido, busca a Deus e pede para que Ele convença você. Porque como Deus me mostrou, repito, tem que repetir porque o povo demora para entender. Se você não anda na doutrina do corpo, ora a Deus, busca, para que o Espírito Santo lhe convença, porque nada é pela força, nada é pela violência, mas é claro que o reino dos céus é tomado à força. Então, se você está ouvindo, se você não se coloque em oração, em jejum, se esforçando para que Deus te revele pela força contra você mesmo, analisando a si mesmo, e você se repreendendo na força, você não vai conseguir obter o reino de Deus. Mas, em relação ao que eu estou falando, você não pode ser coagido ao que eu quero, pela minha vontade, pela minha força te obrigando. Não, é pelo Espírito Santo. Então, deu para entender, meus irmãos? Deu para entender que tudo é pelo Espírito de Deus? Que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus? Amém? As coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. Glórias a Deus. Jesus falou assim em João, no capítulo 3, versículo 31 e 36. Olha que glória, que palavras gloriosas que Jesus falou. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus e vai conseguir entender, porque eu vou explicar. Quem não é de Deus não vai ouvir. Eu vou explicar, mas vai entrar aqui e vai sair aqui. Vou fazer o quê? A Bíblia diz bem claro: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria vida? O que adianta? Você está indo, saindo para pregar todo dia, ganhando alma aí, você continua no pecado, não ouve as palavras de Deus, se irrita quando alguém chega para te advertir, para te dar uma correção, para te ajudar. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Não adianta, tá? João capítulo 3, versículo 31 até 36, vamos lá. Aquele que vem de cima é mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Então, quem veio do céu? Jesus já estava com Deus antes da criação do mundo. Então, quem veio do céu? Jesus Cristo. Ele se fez carne, ele andou na terra pregando o Evangelho do nosso Pai, a verdade, o caminho e a vida. Ele morreu por você e por mim, entregando seu sangue. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele voltou para o céu, da onde ele veio. Então ele já estava lá. Então ele veio pregar. Ele estava com Deus. Ele já estava antes de eu e você nascer, antes da terra ser feita, e antes dos anjos ser feito, antes de Satanás ser criado. Tá? Então ele veio de lá de cima. E nós da terra. Nós nascemos aqui, somos terreno, somos da terra. E não vimos o que ele viu antes de vir à terra. Nós ouvimos o que ele falou, porque ele veio de lá. Isso vai se confirmar no restante da leitura. Vamos lá. Versículo 32. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Está vendo? Ele fala das coisas do céu. Jesus, quando ele veio, ele falava das coisas do céu, do reino dos céus, da salvação por meio dele, que as pessoas iam ter morada no céu, que ele ia enviar o Espírito Santo. Todas as coisas ele falava do céu, de nascer de novo pelo Espírito, né? Ser batizado nas águas é o arrependimento do pecado, confessando seu pecado diante dos homens. Mas nascer de novo é nascer do Espírito. E ele falava das coisas do céu, tanto é que Nicodemos não entendia, das coisas do céu. Amém, meus irmãos? Então ele veio de lá e ele falava das coisas do céu. Nós somos terrenos falando das coisas terrenas, mas ele nos revelou. Por isso que nós somos testemunhas dele na terra e falamos das coisas do céu. Aleluia? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso que eu vou contra esse evangelho de prosperidade. Pagar para poder entrar no reino dos céus. Está errado. Você está seguindo um falso pastor, um cão goloso, um filho do diabo, que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não permite a gente pregar evangelho de prosperidade. Amém, glória a Deus. Não permite a gente pregar evangelho de prosperidade. Ele fala rígido conosco, para que nós nos repreendemos dos nossos pecados. Aleluia. Jesus continuou: quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Então, quem aceita as palavras de Jesus Cristo
que também é pregada por nós, porque nós temos o Espírito Santo e pregamos a mesma coisa que Jesus prega, então ele dá prova do que Deus diz é verdade. Eu dou prova do que Deus falou na boca de Jesus é verdade. Eu dou prova também, porque também sou um servo. Em João, no capítulo 3, versículo 20, fala assim: aqueles que recebem vocês, recebem a mim. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se você recebe humilde, como eu, Leônio, ou como outros irmãos que tem por aí, você vai ouvir a verdadeira mensagem. Você ouvindo a verdadeira mensagem, você vai aceitar Jesus e vai receber Ele no seu coração. Recebendo Ele no seu coração, confessando o nome dEle, você vai receber aquele que enviou Jesus, que é Deus. Como é que Deus vai morar dentro de você? Através do Espírito Santo. E você vai receber o Pai, vai ter o Filho e vai ser salvo, porque você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmão! Preste atenção, estou falando. Porque quem fala dentro de mim é o Espírito Santo. Versículo 34. Aquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Está vendo? O Espírito Santo não deixa ninguém mentir. Aleluia! Olha que poderoso. Aí. Eu estou lendo a Bíblia, hein? Aquele que Deus enviou, Jesus Cristo, Ele enviou Jesus Cristo, que estava com Ele antes da criação do mundo. Diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Então quem tem o Espírito Santo vai dizer as palavras de Deus, sem distorcê-la, sem enganar-te, sem usar a Bíblia para ganhar do teu dinheiro, sem passar a mão na tua cabeça nas coisas do diabo que você usa no seu corpo, maquiagem, batom, brinco. Se seu pastor diz, presta atenção no que eu estou falando, se o teu líder, pastor, qualquer líder diz que Deus só quer o seu coração, está errado. Está errado. Deus não quer só o seu coração. Aleluia, Ele quer seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer o seu corpo, Ele quer os seus olhos, Ele quer tudo. Aleluia. Quem tem o Espírito fala as palavras de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, eu falo as palavras de Deus. Não tem massagem para ninguém, mas é com amor. Jesus mandou a gente amar vocês estão sendo cegados pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Você se deixa ser sugado pelo diabo. Você não quer ouvir as palavras de Deus, o diabo vai lá e cega o teu entendimento. Aí você cai nas parábolas do semeador. Só você digitar aí, as parábolas do semeador. A gente planta a mensagem no seu coração, o diabo vem e tira. Por quê? Porque você não quer firmar em Deus. Não quer firmar em Deus. Amém? Vamos lá. 35. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Olha só, do versículo 35 até o 36. E no final do 36 ali, quem vai castigar? Preste atenção, vou ler de novo, 35, versículo 35 de João capítulo 3. Versículo 35 e 36 que eu vou ler direto. Versículo 35. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Tudo na mão de Jesus. O único caminho para se salvar é por meio de Jesus, pelo sangue dele, pelo nome de Jesus. Não é por religião criada na terra, porque antes de toda a religião ser criada, Jesus já existia. Agora preste atenção no versículo 36, para que, aleluia, no nome de Jesus eu encerre esse vídeo, e você seja cheio do Espírito Santo. Você seja cheia. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho? Quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem crê tem a vida eterna. Mas espera aí, tem que ter o Espírito Santo. Romanos 8, tem que ter o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Então não se engane, tá? Vou continuar na parte B. Olha aqui, do versículo 36. Porém, quem desobedece ao Filho, que é Jesus Cristo, nunca terá a vida eterna, mas sofrerá, mas o quê? Mas sofrerá para sempre o castigo de Deus.
Então Deus vai castigar, né? Deus é amor? Sim. Deus te ama, Deus me ama. Deus te ama, Deus me ama. Mas está dizendo aqui que Ele vai te castigar. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você ver. Aleluia. Vamos ver. Vai, pega o foco aí. Será que vai pegar o foco? Opa. Aqui até marcado. Eita, mistério. Nem dá. Deixa eu pegar aqui de pertinho. Não fez foco não, meus irmãos. Mas está escrito aqui. Tá? Então, aleluia. Glórias a Deus. Arrependa-se, meu irmão. Jesus Cristo está voltando. Ele não está mais à porta, tá? Ele já deve estar escondido ali na nuvem, tá? Escondido, invisível, tá? Só olhando para o Pai, esperando o Pai falar assim: pode ir, meu filho, pega a noiva e deixa os rebeldes para trás. Os cristãos rebeldes para trás, que não quer dar atenção à mensagem daqueles que eu permiti ficar na terra, pregando com o meu espírito. Aqueles que realmente andam comigo, anda com você, meu filho, anda com o meu espírito. Pega a noiva preparada, a noiva que se desfez de tudo, largou tudo, não olha mais para trás, não coloca o amor nas coisas terrenas, nem na família, nem nada, mas coloca só em mim, porque está escrito. Jesus falou ali bem claro: aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, não merece ser meu seguidor. Vá lá, pega essa noiva e traz para cá, porque eu vou começar a trazer juízo para eles e deixar eles passar pela grande tribulação, aí eles vão ser refinados, tá? Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda adoração que nós levantarmos seja para nosso Pai, nosso Criador, tá? Tudo sempre no nome de Jesus. Que todos sejam abençoados no dia de hoje, amém, meus irmãos?